Esse é Wagner Borges, para quem não conhece. Wagner, aqui eu estava contando como que eu fui parar no Instituto mais de 20 anos atrás, quando eu tinha apenas 19 anos, e estava passando por uma... Eu estava passando por uma... Não vou falar dificuldade, né, mas um desafio na vida com a minha mediunidade. Estava desenvolvendo e tinha praticamente acabado de mudar para São Paulo, tinha passado mais de um ano buscando lugares onde eu pudesse aprender a respeito disso. E, de repente, num curso de hipnose, um rapaz, eu não sei se você lembra dele, eu não lembro o nome, mas ele vendia assinatura da revista Planeta. Você lembra dele? Luiz. Era o Luiz Moreno, lá de Salvador, que morava aqui em São Paulo. Isso mesmo. Ele, ouvindo eu contar algumas coisas para os psicólogos que estavam dando o curso, ele falou, você precisa conhecer o Wagner Borges. E eu levei um susto com essa informação, falei, gente, o que é isso? Mas na hora do almoço, me juntei a um grupo e um rapaz falou, eu já fiz hipnose com o Wagner. E eu peguei a revista Planeta que ele tinha me dado, que o Luiz tinha me entregue, com o seu nome e o endereço, e eu falei, gente, a mesma pessoa. 2 pessoas falando sobre o mesmo Wagner no mesmo dia, eu vou ter que conhecer esse cara. E eu apareci lá, ainda era na Carlos Petit, né, há muito tempo atrás, e foi uma felicidade, fiquei, eu acho que por uns 4 anos ali, né, aprendendo com você, e um trabalho incrível, né, Wagner? Ela lá no Espaço Reviver, na década de 90, ali na rua Carlos Petit, que era a rua da Caixa d'Água aqui em São Paulo. Aí até 1997 a gente ficou ali, depois mudamos para o Ipiranga e estamos lá até hoje. Pessoal, boa noite. Eu conheço a Fernanda desde a década de 90, dessa ocasião. A Fernanda ficou vários anos lá com a gente no grupo de estudos, né? Fez várias amizades. Depois a Fernanda viajou pra caramba, né? Foi fazer formação dela. E aí a gente se reencontrou aqui pelo Instagram, aí tem uns 2 meses mais ou menos, e aí que eu soube que a Fernanda estava trabalhando com neuropsicologia, né? Aí a gente conversou sobre o trabalho dela, e aí ela falou, ó, vamos lá fazer uma live no Instagram. Então estou aqui, o que você quiser falar, o que o pessoal quiser perguntar aí, que eu puder responder, estou à disposição. Ótimo, Wagner. Bom, quando eu comecei com você, para a gente fazer essa live, a ideia era falar sobre consciência, porque eu acho que a gente tem trabalhos opostos, mas que levam ao mesmo fim, de certa forma. Você trabalha, eu fui em busca disso, né, de conhecimento, de expansão da consciência, vamos chamar assim, de um despertar, pelas coisas que eu estava vivendo. E eu acho que quem chega até o Instituto também vai com o mesmo propósito. Sim. E eu, depois, né, eu estava estudando administração de empresas naquela época, mas depois disso, várias coisas aconteceram ao longo desses 20 anos aí, que nos separam, e fui estudar psicologia, neuropsicologia, e hoje o meu trabalho é lidar com o sofrimento humano, e o que eu percebo, Wagner, muitas pessoas têm tanto sofrimento, têm tanto apego ao seu sofrimento, têm tanto aprisionamento do próprio ego. Não estou falando que eu também não tenho e que eu não tive que, ao longo dos anos, trabalhar isso constantemente e continuo trabalhando em mim, mas esse apego ao sofrimento, né, essa ilusão que a gente vive do nosso próprio ego, da nossa mente que constantemente mente, faz com que a gente fique aprisionado numa roda de samsara, e aqui abertamente vamos falar também de vidas passadas, mas onde eu trato só a pontinha do iceberg, né? Eu trato questões da infância, que se a pessoa não consegue se libertar nessa vida, ela vai ficar presa muitas e muitas e muitas outras que vão vir para frente. Eu queria saber como que você enxerga isso. Como é que você enxerga hoje o sofrimento humano e dentro do seu trabalho, né, de consciência, de saída fora do corpo, o que você poderia falar aí para os ouvintes o caminho para esse despertar? Vamos lá, Fernanda. Todo ser humano passa por tudo isso que você falou, em maior e menor grau. Não tem ninguém que passa 0 bala por uma encarnação aqui sem ter problemas, seja externo ou internamente. O trabalho de crescimento, Fernanda, dói muito. É um parto de uma vida inteira, né? A gente desce para cá para mais uma vida e não tem um manual de instrução que a gente possa ter dos pais ou da sociedade que trabalha a consciência da gente. Então, eu percebi ao longo dos anos
através de vivências minhas mesmo, que no plano espiritual, Fernanda, existe uma preparação antes da pessoa descer para uma vida, justamente para trazer dentro dela algumas coisas que a ajudem durante a travessia. Só que os níveis de consciência de cada espírito varia de um para outro. Então você tem pessoas do lado de lá que estão presas à ideia da família, da pátria e das coisas do apego dela. Tem outros que estão numa escala um pouquinho melhor, que já despertaram para alguma coisa, mas não totalmente. Tem outros que já estão despertos para coisas maiores do que o umbigo do próprio ego. Então esses que estão um pouco mais conscientes estudam, trabalham e se preparam para descer para uma encarnação, trazendo dentro delas um conteúdo consciencial que durante a vida ele vai surgindo de forma intuitiva e natural de dentro da pessoa para enfrentar a problemática da vida humana. Acontece que muita gente desce sem ter esse preparo, Fernanda, porque do lado de lá ainda estava com a mente presa do lado de cá, nas coisinhas que se passaram, o que você falou, a roda de Sansara, elas estavam em looping, mesmo do lado de lá. E precisa de tempo para acertar as coisas. Então muitas descem como se fosse ainda a vida passada e esta fosse a sequência direta. Acontece que muita gente, no intervalo entre vidas, estuda, faz cursos espirituais para descer, vamos dizer assim, municiado de coisas que ajude a vencer a ilusão. Eu vou então falar das pessoas que trabalham dentro de conteúdos espirituais e que isso fluiu para dentro delas como algo chamado espiritualidade. E aqui eu não estou falando de doutrina ou religião, mas de algo que emergiu, um pendor espiritual na busca de si mesmo. Então, aonde foi, Fernanda, que eu observei que o nosso nível de consciência era baixo? Nas saídas do corpo. Por quê? Eu via espíritos desencarnados com a lucidez também baixa, presos aqui. Ao observá-los, e depois como médium desenvolvido, em reuniões de desobsessão, esses espíritos se acoplavam comigo e eu sentia a mente deles, Fernanda. Quando eu sentia, eu tive uma necessidade de estudar um pouquinho de psicologia, não como formação, mas como estudo de autoconhecimento, para tentar entender esses caras que acoplavam comigo. A mente deles tocava a minha e a minha a deles, e aí eu sentia esse processo. E o que acontece? Ao estudar esses espíritos durante as reuniões, eu comecei a perceber que eles eram iguaizinhos às pessoas que estavam aqui, presos de emoções pesadas, presos de loopings mentais, todos achando que são o centro do universo, que é o ego da gente, que não consegue compreender interdependência e as relações humanas. Foi aí que eu comecei a observar isto que se chama nível de consciência. E o que eu me deparei, Fernanda? Com uma série de outras pessoas que também estudam esses conteúdos. Desde pessoas dentro da psicologia clássica, desde pessoas que são estudantes espiritualistas, desde médiums, pensadores, e cada um tem um conceito sobre isso. E o pior, eu descobri que muita gente falava de consciência sem ter consciência. E muita gente tentava medir o nível de consciência do outro, sendo que o dela era baixo para fazer essa medida. Então, esse tipo de assunto é muito importante a gente estar falando, porque passa por dentro de nós também, Fernanda, esse tipo de tentativa de despertar. Só que para a maioria das pessoas, elas já estão lúcidas. Por exemplo, se eu chegar ali na rua e falar assim para alguém, ei, você está lúcido? Aí a pessoa vai falar assim, eu tô. Só que o nível de lucidez dela não é total. O de nenhum ser humano é total, nem o meu, nem o seu. Mas se a pessoa já acha que está lúcida, ela não vai buscar uma lucidez maior, porque ela já acha que tem. E esse é o mesmo problema que eu vejo nas saídas do corpo, quando encontro pessoas do lado de lá desencarnadas, ainda com o mesmo nível de lucidez baixa, nem parece que mudou de plano. O problema está na mente da pessoa. É isso aí, Wagner. Aos 16 anos foi quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências de catalepsia, né? Aquele aprisionamento no corpo, e eu não sabia o que era. Eu estava na minha primeira grande viagem, que foi no meu intercâmbio, mas depois de muitos anos, eu tive acesso, uma das ferramentas que eu uso dentro da psicologia é o Brainspotting, que é uma ferramenta de acesso a traumas diretamente no sistema límbico. E fazendo esse curso, eu tive acesso às memórias e às vivências de quando eu tive um afogamento aos 2 anos de idade.
E nesse afogamento eu tive uma experiência de quase morte. Eu encontrei com entidades que depois, ao longo da vida, se apresentaram para mim, mas eu sabia que eu tinha me afogado, mas eu não tinha clareza do que realmente tinha acontecido naquela época. E isso para mim foi revelador, né? Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, meu afogamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E ela quase me matou. Falou assim: que isso, filho? Eu sofri demais. Eu falei: tudo bem, mas foi o meu grande despertar. Porque eu fui uma criança que tinha um olhar diferente. Eu lembro de muitas coisas da infância, de muitos pensamentos que eu tinha, que inclusive eu tenho hoje, de quando eu era bem pequenininha. E eu não sabia que vinha disso, né? E eu confesso, isso eu já fiz live a respeito desse evento que aconteceu comigo. Quando eu tive acesso a essas informações que já estavam na minha memória, Wagner me deu uma saudade do plano espiritual, me deu uma saudade de casa, mas assim foi impressionante. Aí sim eu falei assim: nossa, aquilo assim, né, é uma consciência de que a gente não pertence a esse mundo, que a gente está aqui de passagem, que é difícil estar encarnado, mas que a gente tem essa busca, a gente tem um trabalho a ser desenvolvido aqui. Tem um caminho a percorrer. Todo mundo que está aqui na Terra tem alguma coisa a aprender, senão nem estaria por aqui, né, Fernanda? Quem está com um pouquinho de consciência, um pouquinho voltada para algo além de só comer, beber, dormir, reproduzir e morrer, reconhece isso, uma dor da gente estar fora do plano original, que é nossa origem. A gente está aqui igualzinho a criança que saiu de casa e foi para a escola. A Terra é a sala de aula e o corpo é o uniforme dentro do colégio, que é o universo. Então a criança sabe que precisa estudar. Então tem criança que fica de birra, tem outras que choram e tem outras que estudam. Reconhece que a escola não é a casa, mas sabe que ali é um ponto onde ela pode crescer muito. E ela sabe que ela vai voltar para casa depois. Então, o que ela procura fazer? O melhor dentro da sala de aula e dentro do estudo. Então, nós não viemos para a Terra de férias, Fernanda. Nós viemos para aprender um monte de coisas e vivenciar tantas outras. Até o último dia de vida, nós temos algo a aprender. Até a última respirada que o corpo físico der, a gente terá algo ainda a aprender. Nós somos um projeto em andamento. Eu acho que todo mundo tinha que botar uma plaquinha em cima do chakra coronário, dizendo assim: em obras, em construção. Porque o tempo inteiro nós estamos em construção, e se a gente for gerando algum conhecimento, cada dia vai tornando a nossa consciência um pouquinho mais ampliada. E há uma armadilha nisso tudo, Fernando, na verdade são duas. Uma é o intelectualismo excessivo, sem amor e alegria, onde às vezes alguém com um conhecimento específico de uma área acha que está desperta, mas ela é especialista numa área e é medíocre nas outras. Então você conhece, por exemplo, um grande especialista numa área técnica e que chega em casa e ele é alcoólatra, bebe muito, ele não consegue lidar com ele mesmo. Falta coerência, tal especialista, né? Exato, o tal especialista numa área tal chega em casa e espanca os familiares. Então, essas pessoas acham que estão despertas por causa do intelecto delas. Só que a inteligência é uma ferramenta para a gente despertar algo maior. Porque a história está repleta de exemplos, Fernanda, de pessoas que com muito conhecimento fizeram besteira. Porque não tinha o tripé da alegria, do amor e da ética para dar suporte. Então eu conheci muita gente presa de intelectualismo e que dizia que estava desperta e não estava tendo a gaiola mental. O conhecimento, se ele não tiver amor e alegria para dar esse tripé, ele se torna uma prisão da mente. E a pessoa achando que está avançada, quando na verdade ela está presa em looping dentro do intelecto dela. E o segundo ponto, que é muito importante. Por exemplo, eu tenho um amigo que aplica ótimos passes num centro espírita no sul do país. Ele começou a frequentar, Fernando, um grupo de meditação. Nesse grupo tinha espíritas, tinha gente da Umbanda, tinha gente do yoga, tinha gente de grupos do Osho, por exemplo. Então, esse pessoal mais orientalista, né, começou a criticar ele, dizendo assim: isso que você está aí falando que você dá passe, não é coisa do teu ego, essa satisfação que você tem de participar desse trabalho, não é uma coisa do teu ego, dizendo que você está iluminado e você não está. Esse meu amigo parou de dar os passes, Fernanda, que ele ajudava um monte de gente, e me ligou. Ele falou: se você acha que o meu trabalho é ego, eu falei: bom,
primeiro ponto, o pessoal que te falou que é ego, também está usando o ego para te julgar, e pior, um ego que nem trabalha. Você pelo menos está trabalhando. Sinta-se feliz de estar trabalhando. E outra, é ego, e daí? Mas você está produzindo. Todo mundo tem ego. Então, entre o ego da preguiça e o ego do trabalho, fica com o ego do trabalho e ajuda os outros. E outra, não deixe de ficar contente por isso. E não vai no julgamento do ego dos outros. Todo mundo falando, mas ninguém está lá ralando igual você e ajudando os outros. É outro tipo de armadilha nesse tipo de tema. A pessoa com o eguinho dela julgando o ego de todo mundo, mas ela não sai do lugar, não faz nada, só critica. É isso aí, Wagner. É bem por aí mesmo, né? Eu trabalho muito com essa mente condicionada, que ela foi aprendida. A gente chega nesse mundo bebezinho e a gente precisa de pessoas que são também crianças, eu falo muito na criança ferida, e esses pais, esses adultos que se julgam adultos, que cuidam, né, da nossa pequena infância, não estão preparados, eles não são adultos maduros, sim, adultos mimizentos também, crianças feridos, que lidam com essas crianças. Então, a nossa mentalidade, a nossa mente condicionada, ela é construída ao longo desse tempo e isso também aprisiona muitas vezes. Você mesmo, Wagner, você conta, né, que aos 15 anos, nunca vamos esquecer dessa história, aos 15 anos, quando você começou a ter as suas primeiras experiências, de saída fora do corpo, a sua família tentou te doutrinar, Sim. Estava com capeta no corpo. Ô, Fernanda, até o pastor, né, falou que mãe, você não tinha jeito, até o pastor desistiu. Foi. A minha mãe era evangélica, a minha avó era católica, as duas se odiavam em nome de Cristo, pra você ter uma ideia. E meus irmãos crentes, meu pai materialista, eu não tinha com quem conversar, e eu comecei a ter saídas do corpo na adolescência, e aí eu comecei a comprar livros para tentar entender o que estava acontecendo. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava com a tesoura para picotar os meus livros em nome de Jesus. Eu já era um adolescente forte, peguei a Bíblia dela, peguei um facão, você sabe que adolescente é radical, né? E falei assim, se você encostar nos meus livros, eu vou picotar sua Bíblia e vou queimar também. Começa aí que eu começo aqui. Ela sabia que eu ia fazer, ela largou meus livros, falou, nunca mais eu toco nessas coisas do capeta. Tá bom, nunca mais eu toco nessa Bíblia. Nesse dia, Fernanda, minha mãe, cristã, tá? Para você ter uma ideia do radicalismo, disse assim, a partir de hoje eu não falo mais nada com você sobre isso, eu te entrego para essa vida do capeta, segue o que você quiser, e me entregou para o diabo. Isso na visão dela, de uma fanática, né? Vamos falar claro, burra, né? E aí minha mãe tentou criar essa repressão, meus irmãos não falavam comigo, e o meu pai, materialista, que está encarnado até hoje, com 90 anos, o meu pai era materialista, Fernanda, ele chegou para minha mãe e falou assim, eu não acredito em nada que o garoto fala, esse negócio de saída do corpo, mas eu respeito a opinião de cada um. E falou para ela, você sabe que eu sou materialista, e eu não gosto da sua religião, mas eu nunca disse para você não ir. Então, a mesma liberdade de expressão que você tem, o garoto vai ter nessa casa. Porque se você prender ele, eu prendo você, porque eu estou dando liberdade, como democrata, que ele sempre foi, de você seguir o que você quiser, o garoto também vai ter essa liberdade. Então, o maior exemplo de consciência que eu tive na minha casa foi do materialista, que era o meu pai, e as duas religiosas, minha mãe e minha avó, eram fanáticas, né? Tentaram fazer lavagem cerebral religiosa comigo, eu nunca aceitei, porque eu sempre raciocinei desde a adolescência, e aí que eu tive que enfrentar essa pressão, e aí eles viram que não tinha jeito, eu estava muito aprofundado nesses estudos, e graças a Deus que eu fiquei, né? Eu estou esses anos todos aí mexendo, e hoje eu ajudo outros que passaram por isso, explicando que são fenômenos naturais. Sim, sim, e o quanto a família muitas vezes não, né? 99,999% é aquele obstáculo, aquela pedra no caminho que não deixa a pessoa sair. Infelizmente eu tenho que falar isso, infeliz daquele que se deixa levar. Né? Fernanda, pode falar. A minha mãe, o que ela fazia? Pegava uma foto minha, juntava o grupo de religiosas dela na igreja que ela participava e ficava todo mundo orando em cima da minha foto para ver se eu deixava a parte espiritual do lado e seguia a religião dela. Isso se chama magia mental, de você tentar forçar o outro. Não funcionou porque não tinha sintonia nenhuma. Eu estava com essa espiritualidade muito consciente dentro de mim. Se tivesse feito o contrário, botado a foto dela com outro grupo, ela dizia que é o diabo, mas o dela não. Então,
Eu tenho parentes hoje que não falam comigo ainda porque acham que eu sou do diabo. Então, eu lidei com isso muito cedo, Fernando. Aliás, eu não tenho muita paciência para lidar com fanático religioso. E detalhe, eu conheço a Bíblia muito bem, eu sei os capítulos e versículos das saídas do corpo e de um monte de coisa. Então, se a pessoa vier discutir Bíblia comigo, ela está ferrada, porque eu vou contra-argumentar e vou dar o capítulo e versículo. Por exemplo, quem está assistindo a gente, entre em Coríntios 2, né, a segunda carta do Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 6. Paulo de Tarso está narrando uma saída do corpo, quando ele diz que foi arrebatado ao paraíso, e diz assim, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Tem uma narrativa de saída do corpo do Paulo de Tarso. E eu, quando descobri esses trechos, a minha mãe levava um pastor em casa para tentar me exorcizar. Eu botava os trechos na frente dele, ele calava a boca e ia embora. Ele não podia enfrentar a Bíblia. Eu tenho vários trechos, Lucas, João, Ezequiel, um monte deles, né? E a expressão que se usa, cordão de prata, que é o elo entre o astral e o físico, vem do Eclesiastes, Eclesiastes 12, versículos 6 e 7, onde o pregador fala que na hora da morte, rompe-se a corda de prata, o espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético entre ambos. Vou repetir, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, está lá a expressão cordão de prata. Wagner, isso aí não é só no público evangélico, esse radicalismo, mas nessa idade, mais ou menos, entre 19 e 20, eu frequentava um centro, só que a médium lá, principal, já era bem idosa, tinha falecido, então eu frequentava eu fazia parte do grupo de salinha, de doação de energia, estava estudando bastante, apesar da pouca idade, e logicamente, meus amigos não estudavam, não estavam na mesma ressonância, né, na mesma sintonia que eu, mas eu frequentava o centro, lá na maternidade, lá em Guarulhos, e uma vez não tinha os médios, tá, porque a médium principal tinha falecido, era um centro espírita, mas ele chegou e falou que esse lugar que eu estava indo não era bom, esses ensinamentos que eu estava tendo, ou seja, lá no instituto. Beleza, eu fiz a mesma coisa que você com o Evangelho segundo o Espiritismo, peguei lá o capítulo da emancipação da alma. Livro dos Espíritos, capítulo 8. O Livro dos Espíritos. Peguei as perguntas mesmo e respostas dos espíritos, porque você acaba combatendo o outro com a própria crença. E não tem o que falar. Como você fez com o pastor, você usou a Bíblia. Eu usei o Livro dos Espíritos. Aí eu fiz um documentozinho, entreguei, distribuí para todo mundo. E ele falou, alguém tem alguma coisa para falar? Eu tenho. Li todas as perguntas e todas as respostas. Então, o Livro dos Espíritos é o capítulo 8, a partir da pergunta 4. O nome é Emancipação da Alma. E a literatura espírita clássica, ela está cheia de coisas de saídas do corpo. Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano. Sem falar na série Nosso Lar, do André Luiz, aqui no Brasil. E havia um certo ranço em alguns grupos espíritas mais conservadores em relação à saída do corpo. Hoje, isso é bem pouco de encontrar. Muitos espíritas estudam saídas do corpo. É claro, né, Fernanda? Cada um tenta usar a abordagem que está acostumado. Se a pessoa tiver uma visão de conjunto, ela vai acrescentando tudo e somando. Mas se a pessoa ficar presa só dentro da abordagem dela, ela vai ficar limitada ali. Hoje, raramente se encontra um espírita que fale contra a saída do corpo. Mas eu conheci vários grupos que eram radicais, diziam que era perigoso. Aí eu falava, Kardec, André Luiz, Gabriel Delany, porque eu sempre estudei muito para estar bem embasado, bem calçado. Hoje, muitos espíritas estudam saídas do corpo. A gente encontra, inclusive, livros de autores brasileiros na área espírita falando de saídas do corpo. Ainda bem que mudou, a cabeça do pessoal foi ampliando bastante, além dos próprios grupos de apometria, que hoje trabalham também com essa área. Que já é um grande avanço, né? Mas isso há mais de 20 anos atrás era complicado. Eu sofri bastante esse tipo de preconceito por frequentar o instituto, por falar. E eu vou te falar, foi minha grande base, a grande base que realmente eu necessitava. Não foi por acaso que eu caí lá, nada acontece por acaso quando a gente está falando de coisas espirituais e quando você tem realmente algo a desenvolver. Mas depois foi minha grande base, minha grande escola para tudo que depois eu passei. Na verdade, Fernanda,
Na verdade, eu muito jovem, lá na década de 70, eu tive que enfrentar várias pressões. Por exemplo, eu tinha alguns amigos que eram ocultistas de algumas áreas diferentes. E o ocultismo da época se dizia que aquilo só podia ser feito por iniciados dentro daquela tradição. E eu não era iniciado em nada e tinha saídas do corpo naturalmente. O meu gato saía do corpo. Aí eu costumava brincar que o gato não era iniciado em coisa nenhuma. Também havia aquela história de que só sairia do corpo quem fosse médium. E eu não era médium, não tinha desenvolvido a mediunidade na ocasião. Então eu também tive uma certa pressão de amigos dizendo que eu não podia estudar aquilo em aberto, que eu tinha que me filiar a uma ordem hermética, e nada disso batia com o que eu estava experimentando de forma espontânea. Só que eu tinha a mente muito aberta, Fernando, e eu estudava de tudo. A parte hermética eu estudei bastante. Depois a parte teosófica, a parte espírita, eu fui varrendo tudo que eu podia para ter uma visão de conjunto dentro das saídas do corpo. E aí eu descobri que cada área tem sua abordagem, o que é natural. Você pega um espírita, a abordagem dele da saída do corpo vai ser a moda espírita. Pega um ocultista, a abordagem dele vai ser a moda esotérica, que é o jeito dele. Pega um teosofista, ele vai abordar de forma teosófica. Como eu não queria prender minha mente em nada, né? Eu somava tudo e achava um ponto comum entre todas as áreas e desenvolvia a minha abordagem, que era sempre aberta e universalista, porque eu estava somando tudo. E o melhor, ao estudar a saída do corpo, o pouquinho que tinha em cada área, eu tinha que ler tudo. Então eu acabei sabendo um pouco de tudo e somando todas essas áreas e mantendo a mente sempre livre, que é o que eu sempre passo para as pessoas. Segue o caminho que você quiser, não fecha pacote, não tem nenhum grupo ou pessoa que saiba tudo, e se gostar de uma área, fica ali, é legal, mas não prende a consciência ali, achando que só ali tem a verdade absoluta. E você sabe, né, Fernanda, tem grupos que se tornam muito radicais e que não querem que a pessoa vá em outro lugar, só usa a nomenclatura daquela área, a abordagem daquela área e abomina as outras abordagens. Eu conheci muitos grupos assim em áreas variadas. E eu sempre recomendo para o pessoal que estuda comigo, vá onde quiser, soma o melhor e vai melhorando enquanto pessoa. E não permita que ninguém tome conta da sua consciência e diga o que você tem que fazer. E se a pessoa não quiser seguir caminho nenhum, também não siga, mas desperta a consciência. Por exemplo, Fernando, uma pessoa que eu conheci usando um cordãozinho de Nossa Senhora, tá? Uma estudante espiritualista, mas ela era católica desde cedo. Então ela usava aquele cordãozinho. E aí no grupo espiritual dela, ficaram cobrando dela tirar o cordão, porque ali era um grupo espiritualista. E ela perguntou para mim, eu falei, sai do grupo e continua com o teu cordão, se é o que você gosta. E por que os outros estão dando palpite se você deve usar algo ou não? Você está ali para uma reunião, não é para ninguém ditar o que você tem que fazer na sua vida. E o dia que você não quiser usar os cordão, também não use. Usa se quiser e não usa se quiser, mas não deixa ninguém dizer o que você tem que fazer. Chega ao ponto, Fernanda, das pessoas quererem se meter na prece do outro. Tipo assim, sua prece está errada. Gente, a prece é coisa de foro íntimo, que liga a pessoa ao infinito. Ninguém de fora pode se meter nessa história. É o outro assim, olha, você tem que ficar vestido de branco. Isso é uma besteira, porque eu conheci pessoas que vestiam branco e a aura delas era escura. E conheci gente que vestia roupa preta e a aura era linda. Então, há muita enganação nesses meios todos por radicalismo. Então, o legal de tudo é que esses estudos sejam libertários, Fernanda. Que a pessoa fique feliz com isso. Uma pessoa feliz, ela transborda e não fica de olho na vida do outro, nem no trabalho do outro. Tem gente que chega a ficar olhando, tipo assim, tal pessoa está desviada da programação existencial do que ela veio fazer. E eu vi gente fazer isso, sendo que a própria pessoa que falava isso nem sabia da dela e queria palpitar na do outro, baseada só no seu grupo ou na sua abordagem. A única programação existencial que a gente tem, todos nós, faz o melhor que você puder quando estiver encarnado, seja feliz e vai tocando a bola. E aprende o melhor que puder e faz o bem, se for possível. Essa é a missão de todo mundo. O básico, o principal, o que, de certa forma, a nossa sociedade tem dificuldade de vivenciar, que é estar no presente. Esse é o grande ato consciencial, estar no presente. A pessoa está tão no futuro ou tão no passado, ligada às suas dores, e ela não consegue estar presente. Não falo em pequenos momentos, seja na rua, olhar e ver o céu, ver as estrelas, ver o sol, de estar em contato com essa natureza. Então, imagina, como psicóloga, muitas vezes eu tenho que trazer a pessoa para o presente, mesmo ali na relação dual comigo, porque a mente não está presente.
Então... Fernanda, isso aí é importantíssimo que você está falando. É um dos pontos que eu mais toco. A ciência tentou desenvolver uma máquina do tempo. Até hoje não tem tecnologia para isso. Só que essa máquina já existe, é a mente da gente. A maioria das pessoas viaja para o passado mentalmente pela culpa ou prisão no passado. E outros viajam para o futuro pela ansiedade. Raramente se encontra a pessoa aqui e agora, usufruindo do momento, estando lúcida. Muita gente tem déficit de atenção, né? E o problema é esse, ou a mente está para trás ou está para frente. Raramente a pessoa consegue estar presente. Por isso que práticas de meditação, dentro do gênero que a pessoa quiser, pode ajustar um pouquinho isso, que a pessoa percebe esse mecanismo da mente de ficar girando para lá e para cá. Ela começa a perceber a ela própria. Nas práticas do yoga, pela respiração, você traz a atenção para o aqui e agora. As práticas do Tai Chi Chuan, a arte marcial chinesa para alto equilíbrio. Você vê as pessoas fazendo movimentos lentos, suando e prestando atenção. Ela é obrigada a prestar atenção nela própria. Então, a coisa mais difícil que tem, Fernanda, é achar uma pessoa aqui e agora, consciente disso. A máquina do tempo é a mente. Ela vai para trás e para frente, se a gente deixar. Eu tive uma experiência bem legal. Já tive algumas experiências com a questão do tempo. Mas eu subi o Kilimanjaro em 2019 e é uma alta montanha, e como eu tinha me afogado, eu tinha esse receio de estar numa alta montanha e ter o problema da oxigenação, mas foi muito interessante, porque quando você coloca o seu físico num grau de sobrevivência, onde você vai subindo, chega um ponto que não existe pensamento. Não tem espaço. O corpo está focado no aqui e no agora, em cada respiraçãozinha, em cada passo que você dá. E eu vou te falar, eu tive grandes despertares da minha consciência exatamente nesse momento. E quando eu cheguei no primeiro cume, a minha oxigenação estava 60%. E eu tinha que descer, tinha que estar 75% para eu continuar subindo mais 100 metros. Imagina a diferença de um cume para o outro. E eu lembro que houve uma ausência de emoção. Não tinha emoção. E eu lembro de ter pensado, eu falava assim, mas cadê minhas emoções? Porque eu tinha que descer, eu não estava triste, não estava nada. E essa ausência de emoção eu questionei, mas eu estava plena, eu estava muito bem. E a única coisa que eu não ia lutar contra era contra a minha vida, óbvio, né? Então, se eu tive que descer e tá tudo certo. Mas essa experiência foi muito legal. Porque você, quanto mais no presente, quanto mais focado no aqui e no agora, maior é o despertar. Tive vários insights. Olha só, e outra coisa que também ficou meio confuso ao longo do tempo, muita gente treinou para tentar parar o pensamento e ficar nesse aqui e agora. Só que a natureza da mente é produzir pensamentos, então você não tem como zerar a mente. Ela é uma ferramenta que você precisa para entender os mecanismos aqui. Então, um yogi treinou para parar o pensamento, Fernanda, durante anos. O dia que ele conseguiu parar o pensamento, ele pensou assim, consegui, isso era um pensamento. Então, o que acontece? A mente da gente, às vezes, é igual uma corredeira violenta, cheia de pensamentos. Tem hora que a pessoa fala assim, eu queria parar de pensar um pouco em looping. Então, a meditação não é para zerar o pensamento, é para tornar a corredeira um remanso suave. O pensamento existe, mas ele não te incomoda porque você está presente na mente. Isso é meditação, que não é a mesma coisa que concentração, que a concentração exige uma força mental. A meditação já é o descanso da mente serena, não é que ela zerou. Simplesmente existem os pensamentos, mas eles estão pacíficos, tranquilos, eles não incomodam o nível de consciência. E como a maioria das pessoas... Exato. A maioria das pessoas leva a atenção para fora, pelos 5 sentidos, para perceber a realidade. Quando elas fecham os olhos, Fernanda, é para dormir. Então, ou ela está com os sentidos voltados para fora, ou ela amortece no sono. Se as pessoas tirassem um tempinho para mergulhar para dentro dela, que não fosse a hora do sono, ela aprenderia a fechar os olhos sem ser para dormir. Ela descobriria outros níveis de lucidez ao mergulhar para dentro. E existe um universo dentro da gente desconhecido que a gente não cartografou. Nós não mapeamos o nível de consciência da gente dentro. E ao olhar só para fora, nós nos acostumamos com a realidade só de fora e esquecemos da realidade interna. O que acontece com uma parte de nós mesmos
inconsciente, Fernanda, e que você já deve ter detectado aí nos seus atendimentos. Como a pessoa não dá atenção para essa parte interna dela, ou só é o mundo externo, ou só é para dormir, esta parte interna vai chamar a atenção dela. Como? Com crise existencial, vazio interior, a somatização de doenças criadas pela mente para chamar a atenção para a dor da parte de dentro, que está solitária, porque a pessoa não dá atenção para este mundo interno dela. É como se o espírito dela gritasse: ei, eu estou aqui, eu existo, tem um universo interior, e você só olha para fora, eu estou aqui. Como a pessoa não presta atenção, esta parte causa um vácuo, um gap, uma dor, para forçar a pessoa a olhar para dentro. Você deve ter detectado isso muitas vezes nos seus pacientes. Como eu te falei, querendo ou não, são opostos os nossos trabalhos, mas levam ao mesmo fim. Porque, imagina, uma pessoa buscar ajuda já é um grande passo. Primeiro lugar. Segundo, eu tenho que ensinar a pessoa a identificar o que ela está sentindo numa fala dela. Ela não sabe. Ela não sabe o que ela sente, se é uma raiva, o que é. E o principal de tudo, é a pessoa se responsabilizar pelas suas escolhas. É como se o adulto não se torna maduro, ele continua uma eterna vítima de si mesmo, onde as coisas que acontecem no mundo, o culpado é sempre o outro, a justificativa é sempre externa, e ela não se coloca como dona da sua própria vida, aonde ela escolhe quem ela quer casar, ela escolhe o que ela quer fazer na vida, mesmo que seja uma mente condicionada, houve escolha daquele espírito encarnado. E muitas vezes ela culpa o outro. E não consegue sair desse looping, continua nesse ciclo da autossabotagem, que eu chamo, nesse ciclo de dor, e não consegue identificar que é responsável, sim, pelas suas escolhas, mesmo que essas escolhas tragam bastante sofrimento. Então, é bem isso, né? Seja escolha básica. Aí, durante o Covid, olha quanto a mídia, né, pressiona e ela aprisiona através do medo, e muitos se deixam levar com isso. Então, a gente estava falando de pensamento, esse excesso de pensamentos é o que você coloca, como é que você alimenta o seu dia a dia com os pensamentos que estão aí, ó, na egrégora, com o que você quer se identificar, qual é a ressonância que você quer ter. Né? Eu não sei Fernanda, como é que foi o seu período. Tem um ditado popular que eu gosto muito, diz assim: errar é humano, mas é mais humano ainda arranjar em quem jogar a culpa, porque a pessoa ela vai sempre justificar, e isso que você está falando agora de mídia, nessa época de Covid, as pessoas ficam bombardeadas de informação da mídia sobre a pandemia, tá? Presas no noticiário, elas já faziam isso antes da pandemia, presos no noticiário de violência do mundo e das crises do mundo em geral, que sempre aconteceram e ficaram mais agudas agora na época da pandemia. Então a pessoa fica em frente à TV ou à internet, ou o que quer que seja, consumindo ideia sobre as coisas do mundo como está. Ela vai dormir, o que acontece? A mente dela fica em looping na tela mental dela, girando aquilo sem conseguir sair. Isso prejudica até a qualidade do sono. Agora imagina, alguém que estuda alguma coisa espiritual e que gosta do tema da saída do corpo, se ela vai deitar em looping com coisa do noticiário, ela não consegue nem relaxar para dormir, quanto mais para ter uma saída do corpo. Então o problema todo, as pessoas são muito passivas mentalmente. O que elas precisam fazer? Ler um pouco mais para arejar a consciência e ter um discernimento para filtrar tudo que ela olha, tudo que ela escuta, tudo que ela vê. Por exemplo, nós temos um rebaixamento cultural mundial, Fernanda, já há algumas décadas, a nível artístico, cultural, musical, né? A gente tem a nível, por exemplo, de literatura, de mídia, de comunicação, há um rebaixamento geral, facilmente detectado, principalmente na área da música popular, né, Fernanda? Esse rebaixamento, claramente, e eu não estou falando de gênero X ou Y, eu estou falando de um achatamento consciencial que a mídia em geral faz para manter o status quo da lucidez das pessoas baixo. E aí as pessoas, consumindo tudo isso, elas ficam muito enraivecidas. Aonde é que elas jogam isso? Na política, na religião, nos esportes, por exemplo, um torcedor atacando o outro. E aí você vê como é que pode uma pessoa estar torcendo no estádio e se tornar inimiga a ponto de tentar matar uma outra pessoa só porque ela torce por outro time. Como é que pode alguém que gosta de uma religião e se sente bem, ficar de olho no outro que não tem religião, ou tem religião diferente, atacando o outro porque está em outra linha, isso provando que ela não está bem, porque uma pessoa que está bem não fica de olho na vida do outro.
Então está cheio de gente usando a religião, a política e o esporte, por exemplo, para poder exteriorizar o seu próprio baixo nível, a sua própria violência. Eu tenho amigos de tudo quanto é tipo, Fernanda. Eu tenho amigos materialistas que não acreditam na parte espiritual, que são grandes amigos meus e que eu preservo pelo caráter que eles têm. Não é o fato de alguém seguir algo espiritual ou não que torna ela o caráter bom. Caráter é caráter. Tem muito materialista, melhor do que muito estudante espiritual que não faz nada, Fernanda. Então eu tenho amigos que são materialistas, tenho amigos que são católicos e que nós somos grandes amigos independentemente das maneiras como nós olhamos as coisas. Eu não estou olhando qual é o partido da pessoa, qual é a religião, qual é o time. Eu estou olhando qual é o caráter daquela pessoa que convive comigo e vou valorizar esse caráter. Não é a cor da pele dela, não é o sexo dela, é o que ela é. Quando as pessoas estão com a lucidez baixa, elas polarizam ou na política, ou na religião, ou no esporte, e começa a degladiar com os outros que pensam de forma diferente, e isso em todas as áreas. Não estou falando de área X ou Y. É um problema de baixo nível de consciência mesmo. E essa é a grande ilusão, a maior delas, a separatividade, né? De você achar que o outro está errado e você está certo, e que são separados, que não existe. Essa separatividade, ela fica muito clara na falta de respeito. Se você não consegue respeitar o próximo por ter uma opinião diferente da sua e entrar numa guerra por conta disso e tentar convencer a pessoa de que você está certo, realmente já mostra que não tem acordo, né? Não tem consciência. Você tem que respeitar que cada um tem o seu momento e cada um tem as suas crenças, cada um é uma mente condicionada, então carrega, sim, isso desde sempre e forma as suas crenças ao longo da vida, né? Agora, a consciência é justamente você olhar, respeitar. Você só consegue ter uma relação boa com seus amigos que não tenham a mesma consciência que você, justamente por você estar mais desperto. E eles também, de alguma forma, até na crença deles, eles não estão lá para te julgar. Eles estão lá porque eles gostam da sua presença. Exatamente. Outra coisa, Fernanda, uma outra armadilha que tem em tudo isso, como eu trabalho com esses temas, eu detecto isso como observador, estudantes de qualquer área espiritual, seja lá de onde for, alguns começam intrinsecamente, até de forma inconsciente, a achar que são melhores do que os outros porque estão estudando a parte espiritual. E aí começa, eu estou estudando a parte espiritual e o meu amigo ali não sabe nada disso, coitadinho, provavelmente vai morrer, vai parar no umbral, porque ele não conhece nada. Isso é de uma tolice. Fernanda, eu estudo isso profundamente há anos. Eu saio aqui, converso com todo mundo e não acho que sou melhor do que ninguém e eu acho que isso é uma tolice enorme. Eu acho que a espiritualidade profunda, ela te deixa com uma simplicidade natural, é o teu jeito de ser. Você não vai ficar fazendo imagem, nem se achando consciencialmente acima dos outros. Superior. Quando a gente fala a lucidez está baixa, é no sentido de que os próprios estudos mostram isso, mas nós também estamos lutando. Nenhum de nós está tão acima do meio comum como a gente acha. Só que os estudos que ele está fazendo estão abrindo horizontes para a gente observar. E nessa observação a gente constata, fora da gente e dentro da gente, que se a gente bobear, a gente cai numa inércia consciencial. Por isso a gente está lutando. Mas daí achar que é superior a outra pessoa que não estuda isso, ou as pessoas do mundo, já vai o ego do intelecto da pessoa ou das emoções dela. Estudos aprofundando a parte espiritual sempre vão deixar você mais compreensivo, inclusive com o erro dos outros. Vão trazer simplicidade natural, porque você percebe que a arrogância é doença da mente. Né? Você não vai usar energia para massacrar o outro que não domina energia. Você não vai machucar o outro porque o outro não sabe o que você sabe. Você vai ajudar o outro a também saber, clareando as coisas para ele didaticamente, elevando aquilo de forma aberta, humana, possível para a pessoa estudar. Não dá para a gente fazer corpo de conhecimento para amarrotar os outros que sabem menos. Pelo contrário, o conhecimento tem que desdobrar didática, comunicação, para que outros possam saber e também possam crescer. E aí todo mundo transbordando, isso vai ficar melhor. Agora, o mundo não é do jeito que a gente imagina. Né? O mundo é o que é. Então a gente tem que se adaptar, descer aqui, se adaptar, fazer o melhor possível, sem deixar o nível cair, o que é difícil, e ao mesmo tempo levando a vida da forma que precisa, tratando todo mundo normal. Eu tenho visto esse equívoco, Fernanda, em muita gente
que se acha muito iluminada e diferente dos outros, ou muito consciente e diferente. E a maioria não é, eu tiro por mim mesmo. Todos nós estamos numa luta, Fernanda, enorme, para não deixar a nossa própria consciência descer o nível. Não é fácil. Agora, daí achar que alguém é superior ao outro porque está mexendo com isso, aí já é a arrogância da pessoa, e a arrogância é uma doença mental. E falta, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas essa coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e as suas ações. Então, como você tinha falado do intelecto, né? Será que esse intelecto só está nessa parte mental? Tem ressonância Sim. com aquilo que a pessoa sente e principalmente com a ação? Porque muitas vezes a pessoa pode falar algo, sentir algo diferente e agir de outra forma, completamente diferente. Então, se não há essa coerência, eu mesmo busco, em tudo que eu faço, eu procuro buscar e ter uma visão bem autorreflexiva, se eu estou sendo coerente com aquilo que eu falo. Não adianta eu falar para sei lá, fazer uma live sobre cocaína, sobre o cérebro, o que acontece e eu usar. Entende? Exatamente. Não ser coerente. Então, assim, buscar coerência, eu acho que também é o primeiro passo para você estar num caminho mais reto. Porque aí você vai conseguir avaliar se você está fazendo as coisas. Poxa, mas eu falo isso e eu ajo diferente. Eu vejo bastante isso no consultório e é bem complicado. Você deve ver o condicionamento também, né? mental, o condicionamento intelectual, que você tem um arcabouço de informação, é de um jeito, mas a atitude às vezes não bate. Fernanda, entenda, pessoas que encarnação, seja de que área for, como é que essas pessoas podem ser racistas se ela está estudando reencarnação? Eu conheço um monte. E o pessoal fica irritado quando você fala. Outra coisa, estudantes espirituais que sabem que ninguém morre pedindo pena de morte. Eu já fui atacado por falar isso lá na rádio ou em palestra, gente violenta. Agora imagina, teve um cara que falou assim, você não quer pena de morte, você está do lado dos bandidos? Eu falei, não, eu quero que o bandido fique na cadeia, preso, mas pela lei humana, não pelo meu ego e a minha emoção de revolta na hora de alguma coisa. Então, alguém que fala de vida após a morte jamais poderá pedir pena de morte, porque é incoerente com aquilo que está estudando. E tem estudante espiritual nessa base, Fernando. E imagina a gente hoje, com os nossos estereótipos e condicionamentos, a gente tenta encaixotar mentalmente os outros de acordo com o padrão da gente. Isso é uma pequenez enorme. Fernanda, nesse planeta, você já viu a quantidade de formas de vida diferente? Um cetáceo como uma baleia, um batráquio como um sapo, um aracnídeo como uma aranha, um paquiderme como um elefante. Olha quantas formas de vida diferentes num planeta que é desse tamanho. Se a gente amplia isso para o infinito do universo, toda a natureza está chamando a gente para diversidade. Então não dá para ser do jeito que eu imagino. A natureza ela é de 1000 jeitos diferentes e eu é que tenho que observar isso e no meio da multiplicidade achar minha unidade para viver nesta diversidade. As pessoas fazem o contrário. Ela quer pegar a unidade dela e amarrotar a diversidade para que tudo seja igual, só do jeito dela. E a natureza chama para o contrário, para a diversidade de formas. E deve ter outros povos no espaço e nas estrelas que talvez não sejam humanos iguais a gente. E daí, o importante é o nível de consciência daquele ser. A gente é muito identificado com a forma, né? E aquilo que você acabou de falar de natureza, aquilo a gente comentou um pouco antes, que as pessoas estão esquecendo até de olhar, elas olham mais para baixo, certo? Do que para cima, elas não conseguem nem olhar o sol, a lua, as estrelas e perceber essa pequenez que você está falando. Então, se a gente começar a observar realmente a natureza e como que ela funciona, a gente vai perceber que nós somos parte disso e tudo está tudo certo, são ciclos, nós temos 4 estações no ano, vivemos a partir de ciclos, então a gente começa a fazer parte, não achar que a gente está à parte disso, né? Ô Wagner, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque acabou caindo e depois voltou, mas uma grande coisa que eu, desde o início que eu frequento o Instituto, bem cedinho, né, bem nova, uma coisa que eu percebia de diferencial, que você já falou aí, não é só a gama de conhecimento, mas você sempre deixou livre esse pensamento. Então, você passava a informação, e eu lembro que você dizia assim, isso há mais de 20 anos, deve repetir isso até hoje. O que você faz com esse conhecimento é responsabilidade sua.
né? Num dos cursos, eu não lembro se projeciologia 1, 2, 3, eu acho que eram 5 níveis, né? Você passava um exercício de abertura do chakra coronário e você falava, isso aqui é só lá no, acho que era da Rosa Cruz, não sei, um nível iniciático muito elevado, e eu estou passando para vocês, o que você faz com isso é da sua responsabilidade. E isso é muito legal, porque você começa a lidar com adultos, não com crianças que não sabem fazer uso daquela informação. Há muito condicionamento dentro de estudos espirituais. Então, isso vem desde a época antiga do Oriente, a história do guru e do discípulo. Se a gente olha a história, por exemplo, da Índia antiga, da época dos Vedas, dos Upanishads, o Ramayana, o Bhagavad Gita, os Puranas, a gente vai ver uma pleiade de grandes sábios que estavam reencarnados lá, homens e mulheres, através do yoga, do Vedanta e de vários sistemas, do Samkhya, passando informações de alta qualidade de mestre para discípulo. Naquela ocasião, um discípulo podia confiar no seu guru como alguém que jamais o trairia e que sempre representaria um elo com a espiritualidade superior. O tempo foi passando. Essa história do guru, hoje a pessoa tem que tomar um cuidado enorme, né? O guru pode não ser tudo que você está imaginando, pode haver um encantamento místico e, na verdade, o grande guru, ele não prende você nele, ele liberta você, inclusive, dele, porque ele quer que você cresça e não que você fique amarrado em cima dele. Então, hoje, esse tipo de coisa, dentro da espiritualidade, virou uma prisão. É a prisão à ideia do guru, é a prisão ao conceito de segredo ou parte iniciática. Hoje, em 2021, com a comunicação veloz que tem, não tem como se segurar a informação dentro do templo, como outrora, só de mestre a discípulo, numa escala de informação aberta com a internet, por exemplo. Então, tem muita gente ainda com aquele velho ego iniciático, o velho ego yogi, ainda comprimindo a informação e prendendo a pessoa. E justamente o que eu via nas saídas do corpo, as presenças espirituais que apareciam para mim, mentores, guias, o nome que a pessoa quiser chamar, sempre foram libertárias comigo. Não me prendiam a eles, pelo contrário, falaram, cresce, vamos te dar isso aqui, desenvolve do teu jeito e vai para frente. E todas as vezes que eu ganhava uma prática nova, eu imediatamente passava para a turma que estava comigo, Fernanda, porque eu me sentia tão bem com aquilo que eu já passava, eu sabia que amanhã viria outra, porque eu não estava aprendendo, eu estava ampliando, dando chance de outros pegarem a mesma chance que os mentores estavam me dando. Então, até hoje eu funciono assim. Bateu algo hoje, eu vou escrever aquilo e passar na hora. Se eu estou numa live, eu passo. Se eu estou numa turma, e todo dia vem alguma coisa. É um fenômeno incrível, é um caudal de coisas que vem, e eu vou passando, né? Porque eu sei que um poço, se ele acumula muita água, ele estoura. Uma fonte está o tempo inteiro fluindo. Então, eu estou tentando ser uma fonte interplanos e ir passando, né? Vem, eu passo para dar espaço para outra coisa vir. E assim todo mundo vai melhorando. Nada de prisão consciencial. Fernando, eu detesto que o pessoal fique preso, inclusive, comigo. Eu detesto o pessoal. Eu falo assim, ó, sai de perto, sabe? Não sou teu mestre, eu só sou um facilitador espiritual. Fica perto de mim que eu vou te alargar um monte de coisa a nível de consciência. Agora, a responsabilidade é tua, faz algo legal com isso e se liberta, seja feliz, pelo amor de Deus. E outra coisa, Fernanda, às vezes a pessoa sai de um grupo, né? Eu vi isso acontecer porque eu participei de muitos grupos, e dependendo do grupo que ela está, ela é acusada pelo grupo de traição. Por exemplo, se a pessoa está num grupo cristão e saiu, certamente é o diabo que levou ela, na visão do grupo. Se ela está num grupo espírita, foi o obsessor que fez ela sair. Se ela está num grupo ocultista, foi o ego que fez ela sair, ou o mago trevoso. Alguns grupos de conscienciologia, porque está desviado da programação existencial. Ninguém para falar assim, que essa pessoa saiu porque o potencial dela era maior do que o conjunto do grupo, porque ela podia fazer muito bem sem o grupo. E isto também acontece, né? Então, o que acontece? Nesses meios espirituais, as pessoas têm um medo danado de serem elas mesmas. Se a pessoa sente dentro dela que ela veio para fazer algo, faça. O compromisso espiritual da pessoa não é com um grupo, com um instituto, com um mestre ou guru, é com ela própria e os mentores que orientaram ela antes dela descer. Eles vão falar para ela, vai lá e faz. Não interessa com quem ou onde, mas faz. Então, se você veio para ser médico ou médica e fazer o bem, não interessa o hospital onde você está, vai lá e cura os outros. Se você é professor, não interessa a escola que você está, vai lá e faça.
mas as pessoas ficam muito presas em grupos, em institutos. Eu sempre passei o contrário. Se liberte desse tipo de coisa, seja grato a todos os grupos que você participou, mas seja você mesmo. Se for enquadrado por um grupo, você vai funcionar no padrão médio e não vai ter sua própria expressão. E isso é que é desvio de programação existencial, a pessoa não ser ela mesma. É o maior desvio que tem. Se você está num grupo, como eu falei, tudo é um ciclo. Eu mesmo fiquei lá 4 anos, que me serviu de base para tudo depois que eu tive que fazer, da espiritualidade mesmo. Passei por muitos lugares e sempre tem ciclo, né? Que vai, você segue outro caminho, depois você volta, ele retorna. E você tem que estar aberto a isso, porque se você ficar preso que só existe uma fonte, você está se limitando. E as pessoas têm que começar a sair mais pelo mundo também para ver que existe. Também. Ô, Fernanda, quando alguém, por exemplo, aqui que trabalha junto comigo, estuda comigo, fala assim, olha, eu vou sair, fala assim, ó, sai, vá para um lugar e seja mais feliz lá do que você era aqui. O meu caminho me mostra que o lance é você estar bem, não importa onde é. E se você não seguir caminho nenhum e estiver bem, também está ótimo. As pessoas ficam rotulando os outros a partir dos padrões que elas mesmas criam. Se uma pessoa está bem, Fernanda, ela transborda. E tem gente fazendo bem por aí em vários lugares. Pega alguém, por exemplo, que mora numa comunidade pobre aqui de São Paulo, por exemplo, ou do Rio, ou do Nordeste, e que ali no meio da comunidade dela é uma pessoa que todo mundo ama, porque ela ajuda todo mundo na maneira que dá, ela perdoa o pessoal que falou mal dela, ela não conhece nada da espiritualidade enquanto corpo de conhecimento, mas ela tem a espiritualidade na prática da atitude. Esta pessoa é mais avançada do que um estudante espiritual que acha que é avançado só por causa de conhecimento e intelecto. O importante é a atitude. Eu vi isso, Fernanda, ao longo da vida, pessoas que eu conheci aqui e que desencarnaram. Eu me surpreendi em vários pontos. Teve gente que eu achei que não ia ficar legal e ficou ótima. E teve gente que eu achei que ia ficar legal e não ficou bem. Nunca dá para a gente de fora aquilatar o nível de consciência do outro. Isso é uma coisa de dentro da gente. E ao ver as pessoas do lado de lá, eu via que muitas utilizavam uma expressão externa aqui que não batia com o que internamente elas eram. O que eu vou, por exemplo, não adianta você, por exemplo, formatar uma imagem externa se aquilo não tiver a ver com o que você é por dentro. É um tipo de máscara e de hipocrisia. E aí é que entram, muitas vezes, ataques espirituais de entidades pesadas que são atraídas pela hipocrisia da pessoa e a atacam. Né? E a pessoa, às vezes, está tão ruim que ela fala, eles estão me atacando porque o meu serviço é grande, meu serviço espiritual é fantástico, por isso eles me atacam. Não, eles atacam a pessoa porque ela é babaca, ela é arrogante, ela é hipócrita. A semelhante atrai semelhante. Então, às vezes, vem uma entidade assediadora, Fernanda, e aí a pessoa reclama assim, mas eu sou do bem, eu sou da luz, eu faço caridade, por que eu estou sendo atacado? Porque você pode ser do bem, mas você é arrogante, inclusive do bem que você faz. E como a entidade que vem é arrogante também, semelhante atrai semelhante. Sua arrogância vai atrair alguém arrogante e vocês vão ficar juntos aí dentro de uma simbiose psíquica que é a chamada obsessão espiritual. Não precisa nem ser na parte espiritual, né? Fisicamente mesmo. Você atrai pessoas para o seu campo que podem ser dessa mesma forma, que te sugam energia, enfim. O mais importante é a pessoa estar sempre usando isso como uma forma de aprendizado. O que em mim, né? O que eu fiz, o que eu senti que atraiu esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoa, esse tipo de situação. Então, essa revisão interna ela é super importante, justamente para você conseguir sair daquilo. É normal Fernanda, a gente ter emoções. Teve alguém aqui me assediando. Ele queria pular aqui de qualquer jeito. Dá um oi para Fernanda Rama. Ele veio falando, ele quer participar. Está aqui, está o tempo inteiro aqui na minha perna querendo subir. Pronto, agora que já viu a Fernanda, você desce, tá bom? Fica quietinho. Ai, melhor nome impossível, né? Wagner, eu não sei se a gente está chegando ao fim ou não. Se cair a live, tá tudo bem. Vai ficar gravada. Eu vi algumas pessoas perguntando. Mas eu queria saber, o Instituto voltou a funcionar presencialmente? Não voltou? Como é que está isso? As palestras lotam, né, Fernanda? São 200 pessoas, há mais de 30 anos que eu faço essas palestras abertas, e não tem como reunir um público assim ainda. Então, as palestras a gente não voltou.
eu voltei com um curso ou outro de sábado com uma turma reduzida. E os grupos de estudo estão pelo Zoom, são fechados, que são grupos presenciais que a gente está fazendo, mas estamos voltando devagarzinho, acho que em novembro, quando as torcidas puderem entrar nos estádios, aí já vai poder ter palestra aberta. E, em contrapartida, tenho feito muita live. O pessoal fala assim, mas você faz muita live. Aí eu falo assim, pessoal, esse é o meu ritmo fora da pandemia, porque eu dou palestra cada dia num lugar. Você apenas está me vendo numa live. O pessoal não tem ideia da quantidade de gente que eu mexo nas palestras que eu... O pessoal fala, você não tem tempo para consulta? Eu não tenho, cara. Todo dia tem 100 pessoas numa palestra, mais 100 na outra, 200 na outra. E aí é uma correria. Eu prefiro trabalhar no coletivo, né, com informação, do que pegar de um a um, porque não tem mais tempo. Mas a gente vai estar voltando em novembro, provavelmente para as palestras abertas de sempre. Ah, que bom. E Fernando, outra hora a gente pode estender esse papo daqui a um mês, mais ou menos, marcar uma outra. Você pode juntar as perguntas do pessoal aí e a gente responder uma outra e continuar esse tipo de papo, que nunca vai ter fim, Fernanda, porque é um tipo de papo que uma coisa vai levando a outra, e o importante da gente estar conversando isso em aberto, porque ajuda outros também a abrir horizontes e ajuda a nós mesmos, eu e você, conversando sobre isso, a gente está conversando sobre algo que a gente vive, e isso também nos ajuda, né? Porque nenhum de nós sabe tudo e a gente está aprendendo um monte de coisa também aí uns com os outros. Então a gente marca mais para frente outra. Vamos marcar, sim. Gratidão pela presença. Foi muito bom te ver depois de 20 anos aí sumida. Eu que sumi, né? Você estava ali no mesmo lugar. Mas é necessário, né? Muitas vezes é necessário você sair. A minha saída foi uma boa causa. Cresci muito naquela viagem que eu fiz. Realmente mudou a minha forma de ver e foi a minha primeira questão em relação ao tempo. Ver que eu passei 1 ano e pouco fora, que minha vida mudou, minha cabeça mudou, eu realmente mudei muito. E quando eu retornei, as pessoas estavam no mesmo lugar. Eu fui parar no psicanalista por conta disso, Wagner. Fui parar, porque eu falava, não é possível, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não é possível. Parecia assim, que a mosca não tinha saído do mesmo lugar, exatamente. E a internet dele ficou um pouquinho fraca. Voltou, Wagner. Então, essa foi a minha primeira crise existencial, foi essa. Foi a partir dessa viagem e de eu perceber que o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, né? O que eu quero para o resto da minha vida. Eu falei, passar 20 anos fazendo a mesma coisa, não dá. Para mim, não dava. Então, essa renovação, ela aconteceu muito cedo. Graças a Deus, né? Para a alquimia, fala que o ser só está encarnado mesmo, de acordo com o seu propósito, aos 28 e 33 anos de idade. São duas grandes sopros existenciais que você teve. E realmente eu dei uma grande mudada na minha vida aos 28 anos. Mas eu precisei passar por tudo aquilo para ter essa consciência e seguir o meu caminho, né? O meu propósito. Senão eu estaria lá, no mesmo lugar. Não, ainda bem que hoje você está ajudando um monte de gente com o seu trabalho, poxa, está ajudando a desbloquear coisas que estão travando o crescimento da pessoa, né? E que bacana que você está nessa jornada aí, e que bom, né? É bacana isso, trabalhar essas autossabotagens que todos nós temos, né? De uma forma ou de outra. E eu vou combinar com você depois, Fernanda, uma hora, se você quiser vir no grupo de estudos nosso que está pelo Zoom, para você passar um pouco desse conteúdo lá para o nosso grupo. São 140 pessoas, que é o grupo de quarta-feira, que você participou. Então, aí a gente podia juntar uns temas e você ajudar a todos nós também com coisas que você está descobrindo, de desbloqueio interno, pode ajudar muita gente. A gente vai combinar depois. Combinado. Aceito aí o convite. Então, um beijo, Wagner. A gente vai se falando. Quando abrir, eu vou lá pessoalmente. Eu prometo fazer uma visita. Porque eu sinto saudades, né? É legal você ter um lugar onde você se sente pertencente, de certa forma. Onde pessoas estão falando a sua língua. Isso eu senti aos 19 anos, que eu fazia administração. Os meus colegas não falavam nada disso. Física quântica, teosofia, ocultismo, saída fora do corpo, ET, sei lá, né? De todos os temas que você abordava. E o quanto isso expandia a mente e depois você voltava para o mundo que era totalmente limitado. Então, eu sempre, ao longo desses 20 anos, apesar de não ir lá pessoalmente, eu indiquei para muitas pessoas. Porque realmente foi minha grande escola e é uma escola mesmo que você desenvolve um livre pensar, né? E isso é consciência. Quando você está livre,
daquilo que te aprisiona. Obrigada, Wagner. Legal. Obrigada mesmo. Então tá, Fernanda. Obrigada, gratidão Um abraço pelo a todo seu trabalho, mundo, viu? que é muito Legal. importante. Pessoal, boa noite. A live vai ficar gravada. Então, se você sabe alguma pessoa que não assistiu, encaminhe essa live, que é bem importante. E parabéns pelo lindo trabalho, né? Legal, Fernanda. Um abraço, viu? Beijo, gente. Boa noite. Até mais.